Seja bem-vindo a mais uma edição da Análise do Dia. O combate à corrupção ainda está em vigor no país. Foi apreendido mais de 21 edifícios no Zango Zero e no KK 5000 pela PGR. O projeto da urbanização Vida Pacífica encontra-se implantado na zona sul do município de Viana, estendendo-se por uma área aproximada de 22 hectares. O projeto consiste no desenvolvimento de uma nova urbanização para a localidade do Zango 1, onde foram projetados 2.464 fogos habitacionais, distribuídos por 22 edifícios. Dentro do plano de urbanização da Vida Pacífica, está prevista a construção das infraestruturas que correspondem a uma rede elétrica, rede de abastecimento de água, rede de combate a incêndio, rede de drenagem de águas pluviais e residuais, reservatório e sala de bombagem, iluminação pública, arranjos exteriores e arruamentos. O projeto habitacional é composto por 6 blocos, incluindo vias de circulação e acesso, com capacidade de albergar uma população estimada em 16.700 habitantes. O que o doutor tem a dizer acerca dessa apreensão da PGR contra os edifícios do KK e do Zango Zero, doutor? Ok, Helena, muito obrigado pelo poder da palavra que me concede. Saudade de forma extensiva e calorosa aos nossos telespectadores habituais e aqueles que também ainda não nos conhecem. Encorajamos a continuarem a apreciar o nosso programa, porquanto é de grande valia e suscita grande interesse no que concerne os temas que temos aqui debatido. Ora, eu quero, permita-me ser incisivo, telegráfico, porque, de facto, o que estamos aqui a assistir é o cúmulo das aberrações. Eu acho que, e nós estamos nisso com o atual executivo, nós estamos com ele no concerne do combate ao tráfico de influência, o combate ao nepotismo, o combate à corrupção, contra a corrupção, que infernizou esse país de forma muito veloz, muito feroz, e causou grandes danos, até de natureza quase irreparável, irreversível. Repara aqui um pormenor interessante. Peca por tardia, mas antes tarde do que nunca. E está de parabéns o Estado angolano. Eu já lancei rapto nisso, já me debati firmemente nisso de outras cadeias televisivas, que o Estado precisava levantar um processo de auditoria profunda sobre inquirição e averiguação para aferir no concreto de quem pertence a alguns prédios mal parados que estão por quase todas as centralidades a nível nacional. É terrivelmente arrepiante e não se consegue perceber o fundo dessa oficiosidade, dessa tendência desmedida, cruel, desumana, de pessoas que sem dó, sem piedade, agiram em desfavor do Estado e em prejuízo do pacato cidadão. Tem ideia do que apreender mais de 21 edifícios? Estamos a falar, no cômputo geral, de um total de mais de 1.000 residências, apartamentos, que estavam sob a alçada de pessoas que, sem nenhuma piedade, entenderam prejudicar o Estado angolano e o povo angolano em geral. Quando temos pessoas, um leque de pessoas, e bate chapa no Zango, por quase todos os municípios, pessoas a viverem de forma desastrosa, porque não têm um abrigo condigno, estão totalmente desprotegidos, desamparados, desabrigados.
e não podem sentir na pele um pouco da dignidade social do ponto de vista da obtenção de residência para condignamente poder se estabelecer junto da sociedade, da comunidade. Essa decapitação, essa delapidação por parte desses cleptocráticos, pessoas que com alguma má fé, porque só pode ser má fé, assambarcaram, surrupiaram o patrimônio do Estado, coletivo de todo o angolano, os ativos do Estado. Eu acho que isso, mesmo Jesus está triste, mesmo Deus não pode perdoar situações tão arrepiantes como essa. Mas qual é a razão que lhe faz com que eles tenham de apreender ou apreender vários condomínios? Essa é uma questão interessante. Por quê? Com que razão de fundo? Eu também sou contra as cadeias. Eu tenho dito sempre isso. Mas há determinadas situações que é imperioso que a cadeia fale mais alto. Lamentavelmente, é triste ouvir isso. Demonstra claramente que o nosso ilustre presidente, insigne presidente da República, está a trabalhar. Temos que admitir isso, por mais que não queiramos. O senhor está a fazer a máquina funcionar. A PGR hoje só ganhou a qualidade que tem hoje, o perfil que tem hoje, porque é fruto do trabalho árduo, incansável, incomensurável do presidente da República. Mas eu acho que é tempo do quadro mudar, do paradigma. Alguma coisa tinha de ser feita. Agora, não é normal, não é sensato, não é cortês, não é natural que, como pessoa humana, eu me aposse, me apodere ilicitamente, maliciosamente do patrimônio do Estado em prejuízo de milhares de famílias. Nesse momento estamos na luta da residência. E o direito à habitação é um direito fundamental do tipo econômico social de cada angolano. Dentro daquilo que é a redistribuição da coisa pública, a redistribuição da riqueza pública, o Estado se encontra pessoas dessa natureza. O Estado tem dificuldade de proporcionar com justiça as coisas públicas ao seu povo. Neste caso, eles merecem uma sanção, caso sejam identificados. Eu acho que a PGR já está a trabalhar nisso. E não tem como se refutar de sancioná-los. Não tem como, porque... Helena, tens ideia do que estamos a falar? Quantos apartamentos tem por cada edifício? Quantos andares tem aqueles edifícios do Zanguzeiro? Mais de 12 andares. Quantos apartamentos temos por cada edifício? Para se apossar, entregar a gestão do privado, supostos chineses, para fazer de conta de que estão legalizados, têm legitimidade de gerir o patrimônio público, quando é um esquema muito bem orquestrado, muito bem arquitetado, em prejuízo do Estado angolano. Eu acho isso o pior de todos os sacrilégios. É o pior de todos os sacrilégios que se pode cometer. Aqui damos força ao Estado angolano. Temos tido posições que parecem, algumas vezes, um pouco em contradição com aquilo que são, muitas vezes, a atuação do Estado angolano, mas não podemos abrir mão disso. Desculpe que diga. É triste ver isso. Nós, enquanto angolanos, e sendo a nação tão abençoada que é, por Deus, pela graça e misericórdia de Deus, somos poderosos em recursos naturais, em recursos minerais, em recursos marítimos, aquáticos. Não temos necessidade de estar nesse clima horrendo, nesse marasmo de ordem social, que nada se abona para tentar harmonizar o equilíbrio social de que se pretende implantar nos dias de hoje. Doutor, neste caso, os indivíduos que praticam esse tipo de ação são os indivíduos com posição na sociedade ou nem por isso? São pessoas da elite de proa, os grandes magnatas desse país. E essa é a questão que eu coloco no ar.
a questão do excesso na permanência do exercício do poder político. Parte do ex-presidente da República trouxe a sonolência. E muitos desses indivíduos que estavam ligados a ele aproveitaram-se do seu estado de sonolência e cometeram 1001 fracaturas. Várias infrações quase injustificáveis. Este é o perigo de permanecer muito tempo no poder. É um perigo totalmente de alto risco. E como os erros dos filhos vão se refletir na imagem do pai? Para todos os efeitos, é o ex-presidente da República que falhou. Nesse caso, o ex-presidente da República abriu as portas para as corrupções, para a corrupção. Mas ele era o cabeça. Por que o presidente João Lourenço veio com a tônica de combater a corrupção? Por que veio com a tônica de combater o tráfico de influência? Por que veio com a tônica de combater os bajuladores? Por que veio com a tônica de combater o nepotismo? Ou a impunidade? Porque ele identificou, fez uma análise profunda, identificou que são esses males que estão a assolar, estão a cimentar, estão a envenenar o progresso da sociedade. E ele traz isso como bandeira para dizer, não, se nós não combatermos isso, não podemos ter aquilo. É misterioso ouvir isso. É misterioso ouvir isso. Porque a minha arrepia, indigna-me, repugna-me ouvir isso. Não é normal. A Helena já tem casa própria? E quantos são muitos de nós que nem sequer temos casa própria? Eu que te falo bem, tenho casa própria. Como estar alegre quando há pessoas que têm prédios? Eu tenho dito isso. A PGR faça mais auditoria. Esses não são os únicos prédios. Essas pessoas foram identificadas agora. Não são as únicas pessoas envolvidas nesse dossiê. Investiguem a fundo. Passem, se possível, residência por residência em cada centralidade em Angola, para aferir quem são os verdadeiros proprietários, legítimos proprietários. E quantos são aqueles servidores públicos, funcionários públicos que têm mais de 2, 3 residências na centralidade? Por quê? Fer o princípio da justa repartição do bem público. Fer o princípio da justiça social. Fer o princípio relativo à igualdade de tratamento e de oportunidade, de acordo à ordem constitucional. Eu acho que isso é pior que um terremoto. É pior que um sismo, é pior que um fenômeno natural qualquer que embata sobre o país. Porque é uma morte lenta. Estão a matar o povo lentamente. Mostra que esses cidadãos não têm amor ao próximo. Não tem como expressar ali o sentimento de amor. Precisamos apoiar o governo do presidente João Lourenço. Vamos continuar a apelar um pouco de ponderação em algumas situações, um pouco de calma, de forma, uma atuação comedida, meticulosa, cuidadosa. Em algumas situações, deixa que abrir um parênteses. Completaram-se do patrimônio, entregaram à gestão privada, beneficiou aqui angolano. Analisando aqui a vantagem e as desvantagens, os prós e os contras. Qual é a vantagem que trouxe para a esfera social da comunidade? É diferente daquele que completou-se e beneficiou maioritariamente parte do povo angolano. Mas isso não lhe isenta de ser responsabilizado, porque apropriou-se de forma ilícita de um bem público, de um patrimônio público, de um ativo público do Estado. Mas pode servir como circunstância atenuante especial ou extraordinária, moralmente falando. Desculpa, temos que continuar a orar. Riqueza não é ter milhões na conta. Riqueza é conseguirmos cultivar no nosso coração a boa vontade de fazer o bem, vencendo o mal, sempre fazendo o bem. A paz de espírito vale mais do que os milhões na conta de qualquer pessoa que se configura como um antijurídico, um antissocial, um anti-humano. Não é normal isso. Só Deus para ajudar essa Angola. Angola pode ser melhor. Em pouco tempo, podemos revolucionar o quadro dessa nação. Podemos reformular, podemos requalificar. Mas o governo não pode andar sozinho. Precisa da ajuda de todo Angola. Doutor, para fechar, qual é a recomendação que o doutor deixa para a PGR, ou um conselho para a PGR no combate à corrupção?
é continuar a trabalhar. Ao meu ilustre Procurador-Geral da República, por sinal até meu xará, tenho alguma simpatia por ele por causa da humildade dele. É uma pessoa que nota-se nas suas palavras uma tendência de escolher, tem medo muitas vezes até por excesso de discurso falhar naquilo que fala. Encorajo a continuar a trabalhar. Obrigada, doutor. É a justiça que está a falar. Não há aqui nenhuma ilegalidade, não há aqui nenhuma injustiça. Que Deus ajuda o Estado a trabalhar como deve ser. Mais uma vez, obrigada, doutor. Obrigado. Chegamos ao final de mais uma análise do dia. Até amanhã, se Deus assim o permitir.